Olá, continuando a nossa série sobre as mães na Idade Média, na idade conhecida como das Trevas, como era ser mãe naquela época, as aventuras, riscos, perigos e como elas colocavam a sua vida em risco para poder ter os seus filhos. Agora neste vídeo vamos falar sobre as parteiras. Talvez seja um dos profissionais da época mais solicitado durante os partos, porém também é uma profissional que não demandava muita segurança para as pessoas que precisavam de seu serviço. Foram inúmeras suspeitas de parteiras fazendo coisas erradas com os bebês após o nascimento, e muitas vezes também, quando as pessoas morriam, elas injustamente eram acusadas de terem feito alguma coisa para a mãe e o bebê morrer. Mas elas eram de qualquer forma um mal necessário. A maioria das mulheres dependiam de vizinhas e parteiras locais para ajudar no parto. As parteiras eram conservadoras do conhecimento transmitido por gerações de mulheres sobre o tema do parto. No entanto, as parteiras da Grã-Bretanha passavam por muitas dificuldades. Embora fossem membros fundamentais de todas as comunidades, elas não eram bem pagas e às vezes eram até suspeitas de bruxaria. Lembrando que nessa época havia muita superstição e inúmeras pessoas acreditavam que bruxaria existia, e a Igreja Católica punia a suspeita de bruxa com a morte, principalmente na fogueira. Então não era descabível que alguém suspeitasse que elas estavam fazendo bruxaria, principalmente se perdesse os bebês e as mães, ou se perdesse um ou outro. Mas isso não impedia em nada que as mulheres chamassem seus serviços. Se os médicos eram poucos e nem sempre eram tão qualificados, as parteiras nessa época eram muito mais qualificadas e com muito mais experiência do que os médicos para um parto. Então, devido a isso, era um mal necessário elas terem que ser chamadas para cada pessoa que queria fazer um parto e não queriam estar sozinha nessa difícil tarefa. A parteira da cidade também era a pessoa que as solteiras poderiam ir se quisesse interromper uma gravidez não planejada, ou talvez para comprar uma poção que ajudasse a encontrar o amor. Então não só fazia os partos, mas também servia para outras coisas. Eram necessárias, mas não confiáveis. Então, de qualquer forma, elas eram mais solicitadas do que os próprios médicos, mesmo tendo essa desconfiança. Elas eram ao mesmo tempo respeitadas e temidas pelo que era percebido como poderes mágicos e que com toda a probabilidade era apenas um bom conhecimento de filoterapia. Em outros países europeus, como a França e a Holanda, ser parteira era uma profissão muito mais respeitável e agradável. Elas muitas vezes recebiam treinamentos formais e eram oficialmente empregadas pelo governo de cada cidade. Isso as legitimava e garantia que fossem mais bem pagas, embora não tanto quanto os médicos homens. As parteiras da Idade Média aplicavam alguns procedimentos que ainda usamos até hoje e muitos que não usamos mais, como prece aos santos, cintas de partos, indução de espirros e por aí vai. Abraço.